tenho o prazer de passar para o professor Talden Farias, da Universidade Federal de João Pessoa e de Campina Grande. Obrigado, professor Valcárcer. Queria, primeiramente, agradecer a organização do evento, na pessoa do Dr. Rafael Daltz, que me fez o convite, né? E o meu primeiro desafio, professor Rafael, em relação à sustentabilidade, foi exatamente poder aceitar o convite, né? Porque eu tinha uma viagem programada com minha esposa para comemorar nosso aniversário de casamento. Então, eu tive que compor com ela, já foi um exercício de sustentabilidade. Então, já passei por um desafio, né? E eu sempre lembro do humorista Max Grusch, né, que dizia que a melhor maneira de você não esquecer o aniversário da sua esposa é você esquecer. Porque os outros 364 dias do ano, ela vai lembrar, olha, você esqueceu, né? Então, bom, mas queria agradecer também a oportunidade de estar aqui no Rio de Janeiro. Eu estudei aqui no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de fazer o doutorado aqui na UERJ, em Direito da Cidade, onde eu tive grandes professores, professor Vicente de Paulo Barreto, professor Emílio Della Sopa, professor Arícia Fernandes, enfim, foram inúmeros, Vânia Aieta, e certamente esquecerei de alguns, e quero homenagear aqui o professor Ronaldo Coutinho, quero homenagear aqui meus professores. Que queria cumprimentar também, né, os demais palestrantes, professor Cassuto, professor Roebinder, a Luciana Gil, colega nossa, a Cristiane Jacude, e dizer que o Rio, para mim, é sempre um prazer estar aqui e poder reencontrar os nossos amigos. O meu tema foi exatamente o tema da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que é o tema mais fácil para se falar em matéria de direito ambiental e o mais difícil também ao mesmo tempo. Exatamente porque existe um certo caráter difuso nos seus significados. Então, quando a gente vai para o sentido coloquial da palavra, né, sustentabilidade, apoio, algo que se dá suporte. Então, dentro dessa ideia, existe, na verdade, uma série de sentidos. Existe uma riqueza semântica, certo? Na literatura, isso seria uma riqueza. No direito ambiental, a gente acaba, por vezes, se deparando com uma série de dificuldades, já que nós estamos diante de uma ciência social aplicada. Pois bem, a ideia dessa relação ecologia, economia, ela remonta à própria discussão, ao próprio processo de afirmação do direito ambiental. Em todas as declarações de direito da ONU e de outras instituições, sempre a questão econômica se fez presente, até porque não há como discutir meio ambiente sem discutir economia. Haja vista o próprio prefixo comum de economia, né, de eco, oikos, da nossa casa. Nós estamos exatamente discutindo o mesmo objeto, certo? A nossa casa, a nossa economia, a nossa ecologia. E a nossa ordem econômica é um sistema que se insere dentro da nossa ordem social, que, por sua vez, está, evidentemente, dentro da nossa ordem ecológica, já que a natureza é a base de tudo, é a base de todas as relações sociais. Então, o vidro, o ferro, a areia, a brita, a madeira, o computador, a televisão, essa energia, enfim, são recursos naturais que foram transformados em bens de consumo de alguma maneira. Então, e aí é que se insere essa questão do desenvolvimento sustentável e do nosso caminho comum. Porque, por exemplo, se a gente parte de uma visão criacionista, Deus criou tudo, então nós temos uma origem comum. Portanto, temos também um destino comum. Se tudo começou no Big Bang, da mesma forma, nós temos uma origem comum e, da mesma forma, um destino comum. Então, a grande
a grande característica de toda essa discussão ambiental é exatamente, né, como todos nós sabemos, o caráter relacional da questão ambiental. Assim é o ciclo da água, assim é a relação entre os diversos elementos da natureza, que se relacionam, que trocam energia, que são interdependentes. E o direito ambiental ele vai surgir exatamente quando essa concepção sistêmica ela desponta e ela se afirma dentro daquilo que o ministro Herman Benjamin costuma dizer, que o direito ambiental ele tem um certo sabor herético, exatamente porque ele flerta, ele mais do que flerta, ele namora, ele incorpora conceitos de ecologia. Então, ontem a professora Ana Maria falou sobre a questão do pagamento pelos serviços ambientais, e é exatamente isso, ou seja, o direito, a economia valorizando esses serviços ambientais. A regulação climática, o ciclo hídrico, os contributos à fauna, até a própria questão dos resíduos sólidos. No Brasil, em Belo Horizonte, os próprios catadores começaram a receber esse tipo de reconhecimento, o pagamento de serviços ambientais urbanos, nesse caso. Então, há uma contrapartida econômica para reconhecendo aquele serviço que é interessante para a sociedade, que é interessante para o meio ambiente. Enfim, então, a gente vai observar isso na primeira conferência da ONU, no princípio 1, princípio 4, princípio 8, na conferência da ONU de 92, que foi aqui no Rio de Janeiro, onde a temática econômica estava muito mais evidente. A evidência é essa que foi ainda mais ressaltada 10 anos depois, 20 anos depois, Rio mais 20. Então, a discussão ambiental ela não tem como se afirmar se não for dentro de uma perspectiva econômica. Afinal de contas, todos nós precisamos trabalho, todos nós precisamos sobreviver, enfim. No Brasil, a Lei 6.938, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que até hoje é uma lei extremamente avançada, essa lei, que inclusive teve como principal redator o professor Paulo Afonso Leme Machado, que foi o procurador da Secretaria Nacional do Meio Ambiente, primeiro órgão ambiental propriamente dito do Brasil. Então, essa lei ela tem várias referências à ideia de sustentabilidade, à ideia de desenvolvimento sustentável, embora não tenha esse nome. O artigo 4º da lei, quando ele define os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, que ele coloca lá, preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, tendo em vista no país o desenvolvimento socioeconômico e a proteção do meio ambiente, o que vai estar também no inciso 1º do artigo 2º e em mais duas referências ao longo dessa lei. Hoje em dia não é surpresa para ninguém, mas em 1981 essa lei era extremamente avançada. Na verdade, ainda hoje ela é muito avançada, tanto é que eu, particularmente, duvido muito que com esse Congresso atual ela fosse aprovada nos termos que foi aprovada em 1981, com responsabilidade civil objetiva, criando o licenciamento ambiental, instituindo a responsabilidade ambiental das instituições financeiras públicas, imbuindo ao Ministério Público a obrigação de proteger o meio ambiente 4 anos antes da Lei da Ação Civil Pública, mas também na esfera criminal, criando tipos penais ambientais, criando a responsabilidade administrativa ambiental. Então, é uma lei absolutamente revolucionária. Se nós observarmos, a Constituição Federal de 1988 não trouxe praticamente nenhuma novidade em matéria de direito ambiental, a não ser, o que não é pouco, professor Valcárcer, a própria constitucionalização daquilo que já estava na legislação ordinária, em decretos, em leis, enfim. Então, esse foi o grande papel da Constituição Federal de 1988. Então, a ideia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, entra no nosso ordenamento jurídico através dessa lei. E depois,
esse processo legislativo ele segue evoluindo e tem o seu ápice, obviamente, com a Constituição Federal de 1988, cujo artigo 225 consagra o meio ambiente como direito fundamental. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida. Mas há várias referências à questão ambiental ao longo do texto constitucional. Não só nós temos um capítulo, né, específico do meio ambiente, que é o artigo 225, um artigo bastante vasto, bastante detalhado, mas há várias referências à questão ambiental ao longo do texto. Quando fala, por exemplo, da função social da propriedade, para a reforma agrária, da questão da saúde, no artigo 200, inciso 7º, que dispõe que o SUS cuidará da saúde, inclusive no meio ambiente do trabalho. No artigo 5º, quando fala da ação popular. Enfim, então, são tantas as referências ao longo do texto constitucional, diretas e diretas, imediatas e imediatas, que a nossa carta foi alcunhada de Constituição Verde, Constituição Ecológica. De fato, são muitas as referências, e no próprio artigo 170, que trata do desenvolvimento econômico, a questão ambiental está lá como princípio da ordem econômica, devendo ser as exigências proporcionais aos impactos ambientais gerados, o que é evidente se faz necessário em razão da proporcionalidade. Então, posteriormente à Constituição Federal de 88, nós temos um avançado processo legislativo, lei de crimes ambientais, lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, lei do saneamento básico. Enfim, o Brasil, claro, existem lacunas, existem normas que não são adequadas, mas, de maneira geral, nós temos um arcabouço legislativo, um arcabouço normativo bastante interessante, bastante detalhado. Várias dessas normas fazem referência direta à questão do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a Lei da Política Nacional das Mudanças Climáticas e a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos dispõe expressamente que o desenvolvimento sustentável é um objetivo. Né? Ora é tratado como objetivo, ora como princípio. Certo? Eu, particularmente, prefiro tratar como objetivo. Certo? Como objetivo. O princípio, os princípios nos farão alcançar esse objetivo. E é interessante que o artigo 225 da Constituição ele foi inserido no título dos direitos sociais, ou seja, o direito ambiental brasileiro ele é um direito social, segundo a própria Constituição Federal. A vertente social jamais poderá ser dissociada da questão ambiental. E esse é, de fato, o ambientalismo brasileiro, onde o cunho social, até mesmo em razão da nossa desigualdade social, desigualdade regional, não pode ser desconsiderado em hipótese alguma. O nosso direito ambiental ele é, de fato, social. Não apenas porque está lá genericamente previsto na Constituição Federal, mas, por exemplo, o professor Paulo Afonso falou da questão das áreas protegidas, e o nosso próprio sistema de áreas protegidas, ele ele tem um desenvolvimento, logo após a sua origem, bem diferente do sistema norte-americano. Por quê? Porque, num dado momento, foi verificado que as pessoas, os pobres, as populações tradicionais, os índios, os seringueiros. Então, a grande contribuição, por exemplo, de Chico Mendes, que era um militante ambientalista que se tornou referência internacional, foi exatamente isso. Olha, os seringueiros, reserva extrativista. A gente pode criar uma área protegida, mantendo as pessoas em seus lugares, mantendo as pessoas com o seu modo de sustento, o seu meio de vida, e pode haver uma compatibilização. Na verdade, tende a haver uma compatibilização. As pessoas precisam, evidentemente, as pessoas precisam sobreviver. Vou tirar minha água aqui, professor, se o senhor puder pedir. nem tinha reparado. Bom, então,
aquela coisa de professor, né? A gente fala, mas tem que ter sempre uma aguinha, né? Então, mas vamos lá, mas se não tiver, a gente continua, não tem problema. Então, era um debate bem antigo, em 1985, nós sabemos, ou seja, essa discussão do desenvolvimento sustentável tem muito a discussão sobre limites planetários. Então, daí o Clube de Roma ter feito o relatório, né, Limits to Growth. Em 1985 foi concebido o relatório Brundtland, que teve esse nome em razão da ex-ministra da Noruega, e que teve um brasileiro, o professor Paulo Nogueira Neto, um grande gestor, um grande ambientalista. Interessante que uma vez eu vi uma palestra do professor Paulo Nogueira Neto, e ele falava exatamente sobre isso. Ele dizia, olha, o conceito de sustentabilidade se tornou algo tão solto que... Aí ele contava que uma amiga dele dizia, olha, a escola das minhas netas é insustentável. Ele disse, mas não tem sustentabilidade. Ele disse, mas por quê? Ele disse, não, porque a escola não é boa. Ele disse, mas como assim? É alguma coisa ambiental? Não. A escola eu vou tirar, a escola não é legal, o ensino não é bom. Então, as pessoas começam a desgastar o conteúdo da palavra de tal maneira que ela acaba tendo inúmeros sentidos. E você pode atribuir o sentido que você quiser. É como se, em matéria de desenvolvimento sustentável e matéria de sustentabilidade, cada um tivesse o seu conceito, o seu significado, um significado para chamar de seu, digamos assim. Por isso, esse conceito se tornou unanimidade, ou quase unanimidade. Por isso, ele teve uma rápida aceitação, muito mais do que, por exemplo, o debate anterior que se fazia sobre ecoeficiência, exatamente porque todo mundo concordava, porque, na verdade, cada um tinha o seu próprio entendimento daquela matéria. Então, se de um lado isso propiciou a difusão e a aceitação daquele conceito de maneira extremamente rápida, certo? De outro lado, isso jogou para a prática um grande problema, que é exatamente a questão da implementação. Eu atuo como advogado em João Pessoa e Recife. Recife tem muitos mangues, e uma vez eu coincidentemente, na mesma semana, professor Valcárcer, duas sentenças foram emitidas. Uma determinava a expulsão dos invasores da área de mangue e alegava o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque diz, você não pode invadir a área de mangue para fazer moradia, porque é mangue é APP, área protegida, então tem que retirar o pessoal. E na vara ao lado, certo? Essa foi na 6ª vara civil, na 7ª, aliás, da Fazenda, perdão, o outro magistrado usava exatamente a mesma fundamentação para determinar a decisão contrária. Ou seja, ele dizia, não, o desenvolvimento é sustentável. Então, não é só o mangue e a moradia do pessoal. E o lado social? Senão, o Estado só vai retirá-los quando providenciar habitação popular para eles, que é esse eterno drama do Brasil, essa questão da moradia precária. Então, vejam só que existe uma dificuldade para se trabalhar com esse conceito, por mais bem elaborado que ele seja, né, que é a ideia de coadunar os aspectos ambientais, econômicos e sociais, tendo em vista os interesses e os benefícios da geração presente e também sem tirar as opções das gerações futuras. Então, o grande problema aí é exatamente isso, ou seja, como, no caso concreto, a gente proceder a uma ponderação de valores que equalize, que promova a justiça naquele caso concreto. Então, a ideia de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade é, sem dúvida, um avanço, porém, nós lidamos com vários caminhos conceituais distintos, certo? Nós lidamos com vários
caminhos conceituais distintos. Bom, o que é que acontece? Eu falava na questão social, que é muito importante, principalmente aqui no Brasil, em razão da pobreza. Nós sabemos que a crise ambiental, que se convencionou chamar de crise ambiental, é gerada por essas externalidades oriundas desse processo de aproveitamento dos recursos naturais, que são transformados em bens de consumo. Então, há uma desproporção entre aqueles que sentem, né, auferem esses benefícios e aqueles que são prejudicados com essas externalidades. Existe uma evidente desproporção, não é algo absolutamente matemático, mas, em regra, certo? Aqueles grupos mais vulneráveis socialmente, eles são também mais vulneráveis ambientalmente, porque o risco ambiental, na verdade, quase sempre ele é um risco social também. Ou, pelo menos, ele é mais um risco social do que não. Então, esse é um olhar que a ideia de sustentabilidade necessariamente deve contemplar, principalmente nos países em desenvolvimento. Ou seja, a questão social tem de ser, obviamente, considerada, certo? Sempre. Então, bom, então, esse... Então, o primeiro ponto é o seguinte: a ideia de justiça ambiental, de equidade ambiental, de equidade ecológica, certo? Que alguns autores até apontam como princípio do direito ambiental, que tem a ver com aquele princípio previsto no Estatuto da Cidade, segundo o qual o desenvolvimento ele deve ser repartido no seu ônus e no seu bônus com as várias classes sociais. Então, o primeiro ponto, ou seja, o nosso norte, no caso concreto, certamente tem de ser a questão da justiça ambiental. A ideia do princípio da precaução, nos termos do que o professor Paulo Bessa leciona, também desponta como norte, como farol, diante dos casos concretos, diante dos impasses que o direito ambiental brasileiro ele enfrenta. O direito ambiental brasileiro ele é todos os dias nós nos deparamos com uma gama variadíssima de situações. Inclusive, eu até comentava com o professor Paulo Bessa, é muito difícil se atualizar no direito ambiental brasileiro, porque o direito ambiental ele tem essa característica, ele é hegemônico. Então, tem muitos assuntos que a gente acaba tratando: patrimônio genético, patrimônio cultural, direito à saúde. Ele faz interface exatamente em razão da interdisciplinaridade dele, exatamente em razão dessa ideia sistêmica dele. E ele já nasce assim. O inciso 3º, o inciso 1º do artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, quando fala do meio ambiente, já fala de maneira ampla, né? Meio ambiente é o conjunto de leis, energias, matérias, recursos que permitem, abrigam e regem a vida em todas as suas formas. Então, evidentemente, a questão econômica já se fazia aí presente, a questão social já se fazia aí presente. No mesmo artigo, no inciso 4º, quando ele fala de poluição, ele já fala de poluição é aquilo que atrapalha, inclusive, as questões econômicas e as questões sociais, além de fazer referência a questões sanitárias, questões estéticas, questões urbanas, fora o meio ambiente natural propriamente dito. Então, ou seja, isso já estava na própria raiz do direito ambiental, porque não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, aconteceu um grande desastre, a Samarco, Mariana, na água, tá. Então, contaminou a água, mas contaminou os peixes, mas prejudicou o abastecimento hídrico, prejudicou o turismo ecológico, prejudicou os pescadores. Então, é uma cadeia de coisas que a gente tem uma dificuldade de separar, exatamente em razão da característica do meio ambiente. Ele é relacional, ele é interdependente. Enfim, parece até que eu não estou falando de direito, né? Aliás, tem um desembargador federal da 5ª Região que ele sempre diz: olha,
engraçado, parece que você não está falando de direito, parece que está falando de outra coisa. Eu disse, não, mas eu estou falando de direito ambiental. Né? Então, enfim, então, o professor Caotti, ele falava o seguinte, em razão dessas fragilidades de aplicação prática do conceito de desenvolvimento sustentável, ele começou a trabalhar a ideia de sustentabilidade forte, que é exatamente os aspectos ambiental, econômico e social, porém, a questão ambiental teria um papel maior, exatamente porque o DNA dessa discussão é um DNA ambiental. Outro dia eu li o programa, o edital da seleção de um mestrado em desenvolvimento sustentável, que tinha 9 livros, e não tinha nenhum na área ambiental. Eram questões sociais, questões trabalhistas, questões... Isso é um tremendo equívoco, porque o DNA dessa discussão só se cunhou, só se criou esse debate exatamente em razão da questão ambiental. Então, de fato, o DNA ambiental tem que permear essa discussão. E depois o professor Otti evoluiu com sua teoria e ele já passou a falar de sustentabilidade integrativa, que é exatamente essa ideia de você contemplar a questão econômica, social, ambiental, cultural, política. Não há como se separar essas dimensões, esses aspectos, dada a complexidade da questão ambiental, dada a complexidade até do ser humano no meio dessa questão. Porque nós fazemos parte dessa questão. Por exemplo, nós fazemos parte do ciclo da água, certo? Então, qualquer coisa que aconteça a ele, acontecerá, obviamente, a nós também. Então, e daí exatamente a dificuldade de tentar se estabelecer um norte. E nós vamos procurando princípio da precaução, a justiça ambiental, a ideia de uma economia de baixo carbono, que é isso que se coloca em razão de todo esse processo que nós estamos enfrentando e que deve ser naturalmente capitaneada também pelos estados. O professor Valcárcer fez referência a algumas falas do presidente Bolsonaro e sem nenhuma conotação política, o que eu observo é o seguinte, é que há uma ideia, há uma tentativa de se diminuir o tamanho da política ambiental no Brasil. Eu falo diminuir, talvez até sendo um pouco de diminuir muito. Mas acontece o seguinte, nós estamos diante de um processo histórico. Então não será uma pessoa, não será um governo que conseguirá retardar isso. Pode até retardar um pouco, pode até atrapalhar um pouco, mas isso vai se afirmar, porque é um processo histórico. E aí era exatamente o que o professor Michael falava ontem, ou seja, a questão... As próprias empresas começaram a reivindicar bandeiras ambientais. Aqui mesmo, grande parte do agronegócio começou a contestar o próprio governo. Não, nós não queremos isso. Essa desregulação aí pode ser excessiva e pode nos prejudicar. Então vejam que a coisa está tomando a dimensão que essa desregulação econômica já passou, tem essa ideia de alguma desregulação econômica já passou a ser, inclusive, mal vista, inclusive combatida até por pessoas do próprio governo. Evidentemente, quando eu falo em desregulamentação, há coisas e há coisas. Há medidas muito necessárias em matéria de flexibilização da legislação ambiental. Aliás, temos o lançamento, hoje às 18 horas, do livro do professor Rafael, que é exatamente sobre isso. Então, tem algumas medidas de otimização da chamada administração pública ambiental, que realmente são necessárias. Porém, existe um limite, que é exatamente o limite da qualidade do controle ambiental. Então, nós não podemos perder o controle ambiental. Porém, há muita coisa que pode ser feita
nesse sentido. Bom, e eu falava da ideia relacional. Tem um conto do escritor argentino, Jorge Luiz Borges, salvo engano, A Escrita de Deus, do livro O Aleph, que ele fala que não há uma preposição no mundo que não implique todas as preposições do mundo. Então ele diz, olha, falar de uma árvore é falar do pássaro que trouxe aquela semente, é falar da terra, é falar da chuva que germinou a terra, é falar do homem que descansa de viagem à sombra daquela árvore, é falar da criança que come os frutos daquela árvore, é falar, enfim, da floresta onde aquele pássaro descansou antes de levar aquela semente, e da água. Enfim, então essas coisas todas estão evidentemente relacionadas. Porém, apesar da sedução, da beleza do discurso, na prática, a gente precisa apontar critérios mais específicos. Nesse sentido, eu apontei aqui princípio da precaução, a ideia de justiça social, trabalhar a ideia da economia de baixo carbono, e também nós temos aí a ideia de indicadores de sustentabilidade. Temos aí os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que substituíram os Objetivos do Milênio. Então, nós temos metas muito específicas para a água, questão de gênero. A mulher tem um papel todo especial dentro da questão ambiental. Aliás, o professor Besserman ontem destacou isso com muito brilhantismo, certo? E o professor Bessa sempre disse que o direito ambiental é o direito das mulheres. Não há nenhum ramo do direito onde as mulheres tenham tanto destaque, seja como advogadas, como doutrinadoras, como promotoras, como professoras, quanto o direito ambiental. Ano passado, eu publiquei um livro com o professor Terence, e uma amiga que participava do livro disse, que legal, você convidou mais mulheres do que homens. Quando ela pegou a boneca do livro, né, e eu dizia, não, na verdade isso aconteceu, eu podia reivindicar isso, né? Foi, né? Mas, na verdade, no direito ambiental, isso é natural. É natural. Então, tinha, de fato, né? Enfim, então, a questão de gênero tem um papel muito importante dentro da discussão ambiental, certo? Como o norte. E essa questão dos indicadores para que a ideia de desenvolvimento sustentável se torne uma realidade, se torne uma prática, né? Porque assim, a gente sempre precisa de um ponto de referência. Então, o carro de hoje polui muito menos que o carro de 20 anos atrás. Certo, mas eu posso ter um carro elétrico. Mas eu posso usar o transporte coletivo, né, se a minha cidade tivesse estrutura, né? Então, assim, sempre vai ter um referencial, né, o que é mais sustentável. E a ideia é exatamente essa. O professor José Eli da Veiga, né, que é um grande estudioso do assunto, ele diz, olha, ninguém vai ter um conceito absolutamente definido de sustentabilidade, porque ele vai mudando de acordo com o tempo, né? Ele vai, parece até aquela história, né, de Clarice Lispector, né? Ela diz, olha, não diga que conceituarem, né, liberdade, é porque não é liberdade, né? Prenderam, né, o conceito, né? O conceito ele é fugidio, né? Parece remonta até a ideia de mutação constitucional, ou seja, ele vai se adaptando de acordo com a sociedade e enfim, então ele vai sendo alterado, ele vai sendo construído, né? Eu queria encerrar aqui minha fala só recitando aqui um poema de um poeta gaúcho, o Lau Siqueira, chamado Rio Jaguaribe. O Rio Jaguaribe é um rio que existe em João Pessoa e em Fortaleza. Significa Rio das Onças. Rio Jaguaribe. A palavra paralelepípedo cabe inteira no poema.
somente não cabe no leito de um rio, onde também não cabe a palavra lixo e a palavra shopping. No rio, cabem apenas os movimentos da água e dos peixes. No rio, cabem as margens e a cultura ribeirinha, emblema da vida no ecossistema. Também não cabe a sua indiferença, nem a minha. Obrigado.